Todo ser que vive, louve ao Senhor. Glória a Deus, a graça do Senhor seja despejada sobre nós em mais esse encontro em torno da palavra santa. A dignidade do Senhor que cai sobre nós, o Espírito Santo que abriga-se em nós, por isso nós agradecemos ao Senhor mais este momento. Irmãos, vamos continuar com a série Enfim Eu Sou Feliz. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Ensinando-os, disse Jesus: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse foi o tema que nós abordamos na semana passada. E hoje nós vamos abordar o Mateus 5,4, que diz assim, glória a Deus, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A propósito, eu também quero citar aqui o profeta Isaías capítulo 61, que ele diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E o mesmo Isaías, o profeta Isaías, aqui no capítulo 40, escreve: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, irmãos, veja que tema esse de hoje, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A pergunta que me vem ao coração, que eu me tenho feito durante toda a semana é: você chora, irmão? Nós choramos ou nós temos vergonha de chorar? Nós fomos amestrados a não chorar, os homens principalmente. Nossas mães mesmo nos ensinaram que não devemos chorar porque o homem não chora. Mas hoje nem sequer as mulheres choram, porque as mulheres, infelizmente, imitaram a pior parte dos homens. Por isso que também a sociedade hoje vive como está. Eu sempre tive a esperança de que quando as mulheres proclamaram, desfraldaram as bandeiras de suas libertações, sim, dos homens maus, daqueles homens que usavam as mulheres como escravas, que faziam de suas mulheres, não as suas mulheres dignas como a Bíblia ensina, mas que usavam as mulheres para fazer o mal, praticar o mal. E eu tinha uma esperança ainda na minha adolescência de que as mulheres, quando conseguissem a sua libertação dos homens, desses maus homens, elas iam a nos ensinar coisas muito boas, mas infelizmente elas aprenderam muita coisa do que os homens, de que elas criticavam, e também acrescentaram outras coisas que a gente cora de vergonha, infelizmente e lamentavelmente. Mas a gente vai fazer a pergunta de novo: vocês choram, irmãos? Na verdade, a gente aprende a não chorar, mas Jesus ensina exatamente o contrário do que a sociedade nos ensina, do que os nossos pais nos ensinaram, do que os nossos avós nos ensinaram. Ou seja, felizes os que choram, porque serão consolados. É incrível esse paradoxo, né? A sociedade ensina que felizes são os que sorriem, mas a Bíblia não tem uma passagem que Jesus sorri. Eu gostaria que algum irmão mostrasse a mim. Eu não consegui ainda vislumbrar essa passagem. É diferente sorrir, é diferente ser alegre. Jesus tinha um coração da alegria, sim. Inclusive a passagem na Bíblia que diz, chorar com os que choram,
se alegrar com os que se alegram, mas na realidade a apologia, se assim a gente pode dizer, que Jesus faz, é do choro. Mas não adianta se animar também, porque não é qualquer choro. Que choro é esse que nós devemos chorar? Não é o choro de dor, claro que não é o choro de dor. Não é esse choro que nos vai fazer mais felizes, ou seja, bem-aventurados. Não é o choro porque nós perdemos o nosso emprego, não é o choro porque nós perdemos alguma pessoa, algum ente amado, não é o choro porque nós sofremos dores físicas, psicológicas, não é o choro porque nós, não é o choro que provém do nosso egoísmo, não é esse choro, não é o choro pelos nossos próprios umbigos, claro que não é esse choro, não é esse choro que Jesus fala. O choro que Jesus fala é o choro pelos nossos pecados. E esse choro muitos não querem chorar. Muitos não querem olhar no espelho e verificar os seus pecados. Porque os pecados são revelados pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitos de nós não queremos aceitar. Então é o choro do arrependimento. É o choro, sim, porque nós, assim como Davi escreveu o Salmo 51, um salmo de confissão e arrependimento, onde ele mostra, né, a sua situação diante do pecado que ele praticou com Batseba, e depois também tendo praticado a morte do marido de Batseba, que é Urias. E é interessante que Davi ali, ele não reclama, Davi não reclama do pecado em si, ele não coloca a culpa em Batseba, ele não coloca a culpa no mundo, não coloca a culpa na situação, ele não coloca a culpa nas circunstâncias, como todos nós fazemos. Nós sempre colocamos a culpa em alguém, né? Como foi lá no começo, lá no Jardim do Éden, quando a serpente veio e abordou Adão, Eva e Deus depois, que chamou-os e trouxe à lume o pecado deles, o pecado da desobediência. E continuamos assim, ou seja, glória a Deus, continuamos ainda, né, colocando a culpa no mundo, na sociedade, na nossa esposa, nos nossos filhos, na nossa sogra, coitada. Essa aí recebe todas as contemplações. Então, prestem bem atenção. O arrependimento de Davi, ele reconheceu que ele foi um pecador. O pecado foi dele, praticado por ele. E é exatamente desse choro que Jesus fala, ou seja, aquele choro da convicção do pecado, quando nós temos a consciência espiritual de que somos pecadores. Então a pergunta é essa, irmãos, vocês têm vergonha de chorar? Chorar pelo seu próprio pecado? Porque só assim haverá arrependimento verdadeiro. E o mundo não chora, porque o mundo ensina o contrário. O mundo é o mundo do entretenimento. Vamos nos alegrar, vamos sorrir. Essa semana mesmo eu vi uma mensagem de uma amiga minha, e é exatamente essa exortação, não é? A exortação que se faz é para uma alegria desmesurada, uma alegria assim, estereótipa, uma alegria de que, como se o mundo fosse alegria. Agora eu vou dar a notícia que todo mundo já sabe. Nós não temos alegrias verdadeiras no mundo, não vamos ter, jamais. Por mais que tenhamos dinheiro, por mais que convivamos com pessoas lindas esteticamente, por mais que nós tenhamos conhecimento, doutorado, mestrado, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos pareçamos jovens, né, porque o pessoal cultua, né, a beleza eterna da juventude. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala que nós teremos aflições, eu venci o mundo, tem de bom ano porque eu venci o mundo. Então, irmãos, esse choro que nós precisamos buscar é o choro do arrependimento. E eu estou louco para chorar. Eu venho buscando chorar muito de forma contrita mesmo. Porque eu sou um poço de imundície, porque eu sou uma maldição, porque eu sou vítima e sou pecador. Vítima do pecado e pecador. E nós precisamos ter essa consciência espiritual e despejá-la diante de Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos derramar isso aí. Nós devemos perder isso que a sociedade ensina, que nós devemos viver alegre. Eu não disse aqui, não aparece uma passagem na Bíblia que Jesus estava sorrindo.
mas aparecem duas passagens que Jesus chora. Nós sabemos que quando ele visita a tumba de Lázaro, Jesus chora. Agora, como Jesus não é pecador, nunca foi pecador, ele é Deus 100%, um homem sem pecado. Diferentemente de nós que devemos ter a convicção do pecado para chorar, Jesus chorava por um outro motivo, que é exatamente o segundo motivo pelo qual nós também devemos chorar, que é o amor pelo próximo. É a dor da compaixão pelos outros. Será que nós choramos pela dor da compaixão? Temos dor pelos outros? Isso é muito longe. Nós estamos muito longe disso. Nós primeiro pensamos em nós, depois pensamos em nós e terceiro pensamos em nós. Depois pode ser que nós pensemos em Jesus e talvez lá na quarta etapa ou quinta etapa, eu não sei, de uma forma infinita, talvez no final da vida, a gente vai se preocupar um pouquinho pelo outro. É por isso que nós vimos aí quando Isaías diz consolai, consolai, né? O povo necessita exatamente de quê? De alguém que chore pelo povo, que busque ao povo, esse povo, né, que está abandonado no sentido espiritual, principalmente. Então veja bem, lá em Romanos Paulo fala, né, miserável homem que eu sou, não é verdade? Miserável homem que eu sou. Então nós tendo essa consciência de que somos pecadores, tendo a convicção do pecado, nós devemos sim nos arrepender, é verdade? Nós devemos nos arrepender, buscar Jesus, porque aí nós cairemos exatamente nessa bem-aventurança de que seremos consolados, porque os que choram serão consolados. Então não é um choro egoístico, não é um choro voltado para nós mesmos, não é um choro pelas consequências do pecado. Muita gente chora pelas consequências do pecado. Judas chorou pelas consequências do pecado. Quando ele praticou com Jesus a venda, né, através de 30 moedas, tal, ele restituiu as moedas, o campo que ele tinha comprado, mas ele teve remorso. Na verdade, ele não teve o arrependimento, que é diferente de remorso. Por exemplo, uma pessoa que faz um mal ao outro, um estuprador, por exemplo, ele pode ter remorso pelo que ele fez, mas ele não sente a dor do outro. Então aí não é arrependimento, aí não é exatamente o choro pela convicção do pecado. Então diz que Jesus chorou 2 vezes, segundo a Bíblia, chorou na tumba de Lázaro, mas veja que ele não chorou quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro. Ele chorou quando ele lá na tumba ele viu a parentela ali, né, chorando, sofrendo, e ele viu aquele choro escatológico, né, aquele choro de ira mesmo, vendo o pecado dos outros, o sofrimento dos outros, porque o choro de todos nós provém do pecado, não é isso? E depois Jesus também chorou por Jerusalém, a cidade de Jerusalém, porque vislumbrava o futuro negro de Jerusalém. A gente vê lá em Lucas 19, 14, 44. Então não há passagem da Bíblia mostrando Jesus sorrindo. Então é o choro, o nosso choro da convicção dos pecados, da nossa miséria. É o choro do arrependimento, enfim. É o choro dos crentes. É o choro dos convertidos. Por quê, irmãos? Esse choro da bem-aventurança, que é o choro que nos leva ao perfil da felicidade, nós estamos falando sobre isso, o perfil bíblico da felicidade. Esse choro é dos crentes, somente dos crentes, ou seja, daqueles que se entregaram a Jesus. Então, o ímpio que chora por uma dor, pelo carro que perdeu, pelo emprego, o que seja, isso aí não vai ter nenhuma consequência nesse sentido da bem-aventurança, porque eles não serão consolados. Isso aí não é possível. Vamos fazer um autoexame. Eu trouxe aqui, no final dessa mensagem, essa é uma cartilha que me deram há uns 10 anos atrás, quando eu estava iniciando o processo de conversão. Então, um amigo meu deixou lá em casa, é A Vida de Cristo, Joy McKinney, acho que o nome é esse, né? Em inglês, né? A Vida de Cristo. É um livro que aborda, eu estava verificando, eu encontrei ele essa semana, ele aborda sobre a bem-aventurança e ele faz aqui uma aplicação sobre essa segunda bem-aventurança do choro, não é? Então eles vão fazer um autoexame. Responda estas perguntas para medir sua compaixão. Eu quero concluir com isso, que ele diz assim, são 10 perguntas. Ele diz assim, preste bem atenção, irmãos. Você acha que Deus ficará triste se você pecar? Você já implorou a um amigo, por favor, deixe o seu pecado?
você simplesmente deixa para lá a vida dele, não vou me envolver. Você já falou do evangelho a uma pessoa que não é cristã? Ou você só convive com pessoas que se dizem cristã? Ou seja, que não tem nenhuma controvérsia com você. Então você, para livrar o seu estresse, você prefere não discutir. Você acha engraçado, por exemplo, um bêbado cair na rua? Você gosta de escutar fofoca? Não, né? Ninguém gosta, né, de fofoca. Hoje você é menos sensível a algo que considerava ofensivo no passado, ou você permanece com o seu coração duro ainda? Você gosta de assistir programas na televisão que exaltam a violência, a imoralidade e a linguagem indecente? E muitas vezes faz isso escondido, não de Deus. Você se toca com a situação dos mendigos, dos cegos, os aleijados da sociedade, aí aleijado em todos os sentidos, né, espiritualmente. Você está contente sabendo que os malvados do mundo vão receber o que merecem? Porque para muitos crentes é mais cômodo você aceitar que a ira de Deus vai ser pesada do que você ir ao pecador e mostrar a salvação através de Jesus. Então é mais fácil. Nós vamos nos vingar, porque realmente a mão de Deus é pesada. Ele é justo, irado e não tem como voltar atrás, mas ele vai praticar a justiça dele. Isso aí independente de todos nós, da nossa vontade. Agora a nossa obrigação é de levar aquele ímpio à salvação. E finalmente você se sente mal quando cai em tentação, fazendo uma coisa que não agrada a Deus? Esse é sem dúvida um dos termômetros que eu mais sinto, é que quando eu não era convertido, né, eu cometia algum deslize, e depois eu cometia o deslize de novo, e às vezes ficava cínico, né? Me acostumava com aquilo, né? Achava legal, tal, não, mas tá bom, só sou eu que sei e tal. Hoje não, hoje é o contrário. Como nós não mais adulamos o pecado, como nós não temos mais vontade de pecar, é por isso que é diferente você ter a ação do Espírito Santo e você ter o exercício da sua vontade. Porque as pessoas não creem nisso, acham que, por exemplo, que não existe o poder da palavra. Então eu creio, por exemplo, vamos dar um cenário prático, por exemplo. Quando você vai evangelizar, muita gente crê que é mais fácil você entregar uma cesta básica a algum necessitado do que você entende que isso tem mais poder do que você entregar a palavra do Senhor. É incrível isso, como nós somos materialistas, imediatistas, né? E acha que assim nós corrigimos o mundo. Aí amanhã, essa pessoa que você entregou a cesta básica, ela te procura, você não vai estar lá mais para dar outra cesta básica. Então, mas o poder da palavra não. A palavra que você deu, com certeza, pela vontade do Espírito Santo, e só dele, vai permanecer, vai fazer com que aquela pessoa vá buscar várias cestas básicas pela sua força, pela força que o Espírito de Deus permite. Então a cura do mundo não é o materialismo, a cura do mundo é o espiritualismo. Ou seja, o espiritualismo é efetivo, que não é por nós. Nós somos apenas instrumentos. Mas é o espiritualismo que faz com que as pessoas abram os olhos, se arrependam e depois sim, por elas mesmas, pela força do Espírito Santo, elas vão conseguir viver uma vida digna, né? Tendo que vestir, tendo que comer, graças a Deus, Senhor, né? E não vai buscar o que a sociedade proclama, né? Tem um carro que é 2, tem um apartamento que é 3, tem uma mulher que é 5, e assim vai, não é? Essa sociedade, a sociedade do entretenimento, a sociedade que vai contra os ensinamentos de Jesus. Então, irmãos, é isso. Em síntese, a bem-aventurança, esse caminho da felicidade, que passa por isso aí, é humilde de espírito, como nós vimos a semana passada, que é aquele que é ensinável. E você, para ser um chorão, assim como Jeremias, para você ser um chorão e receber a consolação divina, você tem que ter humildade de espírito, claro, porque a humildade de espírito é o primeiro degrau. Depois dela vem o choro. E para a semana nós vamos saber porque devemos ser mansos, se Deus quiser. Vamos orar. Irmão Justino, você ora, por favor.
Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica e maravilhosa palavra, Senhor. Que cada dia mais a gente venha, Senhor, seguir o Senhor. O Senhor é a verdade, é o caminho, é a vida. Glória a Deus, Senhor. Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida do seu servo, Glória a por Deus. sua palavra, por todos aqueles que fizeram presente aqui, Pai. Glória a Deus, Senhor. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.